Boa tarde, mundo, boa tarde, família, boa tarde, irmãos, irmãs, amigos e amigas, amigos dos amigos. Boa tarde a todos vocês. Vamos dar continuidade ao, ao filme ou ao documentário editado com anexos que eu criei. Na primeira parte do documentário, nós falámos sobre os aliados à Rússia, não é? Falámos das potências em si que estão aliadas, lá está, e falámos também do poder de cada potência individualmente. Falámos também, como notícia bomba, dos petroleiros russos, não é? Que são usados para quebrar as sanções. Falámos dos possíveis motivos da Rússia, China e Irão serem contra o Ocidente e contra os Estados Unidos da América. Neste vídeo vamos falar sobre o Covid e lá está, vamos falar sobre o Covid e vamos falar sobre o tio Bill. O que é que ele tem a ver com o Covid, o que é que ele possa estar ligado ao Covid, independentemente de não ter sido nada comprovado e de não terem avançado com queixa nem nada do género, queixa-crime nem nada do género, não é? Vamos também falar sobre a China, não é? A China que... Isto é uma notícia bomba. As notícias que vou dar de Covid, desculpa por interromper, vão ser notícias consideradas bomba. Esta é uma notícia bomba que a China está a exportar equipamento de controle e tortura social para a Rússia e Irão. Temos outra notícia bomba que vai ser a da tentativa da Rússia, China, Irão e países aliados de criar uma organização, uma coligação, não é? Assim como a Europa e etc. E vamos também falar sobre a guerra de Israel e grupos terroristas. Grupos terroristas que fazem parte da guerra contra o Ocidente e os Estados Unidos. Será que realmente é uma guerra contra o Ocidente e os Estados Unidos ou será só contra os grupos terroristas? Isto vai ser outra notícia bombástica. E por fim, como notícia bónus, vou-vos mostrar as capas da revista The Economy, como já falei no último vídeo. Acho que já passei a ideia daquilo que vou apresentar. Espero que caiba tudo no segundo vídeo. Se não couber no segundo vídeo, irei editar no comentário em cima, ou melhor dizendo, irei editar na descrição do trabalho completo, não é? Irei descrever o que é que vai ser tratado no último vídeo, ok? Acrescento lá terceiro vídeo, não é? Para já, se vocês abrirem estes, vocês só vão ver o primeiro e segundo vídeo. E eu vou ver se depois há necessidade realmente de cortar o vídeo para que não fique muito cansativo também para vocês, ok? Pronto, não vos vou estar a demorar mais tempo. Continuação de boa tarde. Só queria dizer, se quiserem comentar, comentem. Se quiserem partilhar, partilhem. Se quiserem ajudar a responder a comentários de outros visualizadores e outros comentaristas, podem fazê-lo. Juntos vamos mais longe. Juntos conseguimos tirar perspectivas de coisas que podem não estar neste documentário que eu editei, muita coisa que está ausente e coisas que só nos vêm avivar mais a memória, ou até se calhar avivar mais o pensamento, não é? E se calhar
termos um pensamento mais completo acerca de tudo aquilo que está a passar neste momento no mundo. Pronto, partilhem. Desde que vocês se respeitem uns aos outros, não há problema, pá, estejam à vontade. Eu faço estes vídeos, é mesmo para nós. Eu tenho todo o gosto de o fazer, mas é para nós e para informar aqueles que não têm noção daquilo que se passa a nível global e do sistema globalista e etc, não é? Composto por todos os sistemas e todos os grupos que fazem parte do sistema globalista, não é? Pronto, não vou demorar mais tempo, vamos lá então continuar a ver o vídeo. Continuação de boa tarde e boas festas. So it's the use of disinformation and information warfare. It's cyber operations, both for attacks but also for intelligence gathering. It's different forms of economic warfare and corruption, illicit finance. When Putin goes about restoring the Russian state, a big part of that is restoring the intelligence agency's ability to continue to carry out active measures. L'un des problèmes que l'on a pour comprendre la rivalité qui émerge de plus en plus entre d'un côté l'Occident et de l'autre côté un certain nombre de régimes autoritaires, et notamment la Russie et la Chine, c'est notre tendance à penser la question de la guerre de manière binaire. Soit on est en guerre, soit on est en paix. Or, si on veut comprendre la situation dans laquelle on est, il faut casser cette dichotomie pour comprendre que entre l'état de guerre et l'état de paix, il y a tout un tas d'autres positions où on ne sera pas véritablement en paix, mais pas non plus complètement en guerre. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des chars, des missiles, des avions, etc. Mais on va quand même se faire la guerre par d'autres moyens. Et cette guerre, c'est une guerre de l'ombre. Os três regimes estão verdadeiramente alinhados numa campanha de desinformação comum durante a epidemia de Covid declarada em 2019 na cidade de Wuhan, na China. Pois é. Ouvimos falar das novas guerras, as guerras das sombras. E ainda agora esse senhor relatou-nos aquilo que poderia ou aquilo que poderá ser no futuro as guerras, muito mais longe ainda do que aquilo que estamos a ver, muito mais longe do que todo o poder militar dos vários países que vos apresentei, armas biológicas e armas químicas. As armas químicas já na Segunda Guerra Mundial eram usadas, as biológicas podemos dizer que há muito menos tempo são utilizadas. Mas há aqui coisas que estão muito em comum, como vocês podem ver nestes separadores. E há alguns que vocês vão interrogar, tipo em comum. Há alguns separadores que parece que não têm nada a ver com os outros, não é? Pois bem, vamos lá então. Vamos começar por onde surgiu o Covid, que acho que toda a gente sabe, não é? Portanto, o Covid surgiu em 2019 na cidade de Wuhan, não é? A origem do Covid, que toda a gente dizia que era do morcego, que não era do morcego, e que depois já seria de uma firma, chamemos-lhe assim, de uma firma para que não haja bloqueios, uma firma de magnatas estudiosos, não é? De onde saiu então o vírus, não é? E que depois então se espalhou. Ora bem, passando à frente, temos uma coisa que foi realmente muito importante, porque aqui houve realmente uma falta de acessibilidade por parte deles, não é? Ao mesmo tempo, nessa falta de acessibilidade, falta-se saber se eles realmente negaram o apoio que foi dado pela parte externa ou não, devido ao facto de realmente não quererem ajuda pela confusão em que realmente estava o país, ou então se será por terem algo por trás. Será que isto é teoria da conspiração? Vamos continuar a ver. E agora vocês dizem-me assim: ei, não, isto é mesmo teoria da conspiração. Pois é.
Eu vou tentar não falar o nome dele, nem nada, que é para ver se o vídeo chega mais longe e não é bloqueado. Temos aqui Tio Bill, não é? Chamemos-lhe assim, Tio Billo, não é? Ou Tio Bilão, não é? Portões, não é? Portões é o último nome dele, não é? Conclusão, magnata, não é? Grande património e etc. Não é? Mais aquele programa importantíssimo para os computadores e etc. Não é? Conclusão. E vocês dizem-me assim: porra, o que é que realmente o tio Bila tem a ver com isto? E eu digo-vos: pois, em que possibilidades é que realmente o tio Bila possa estar ligado? Vão pensando, por favor, aí um pouco, enquanto vamos seguindo no vídeo. Mas não percam o contexto da pergunta, ok? Desde o início da pandemia, o regime russo difundiu informações falsas sobre a origem do vírus. Artigos e emissões afirmavam que a Covid-19 era uma arma biológica de origem americana desenvolvida pelos Estados Unidos para atacar os inimigos. Игорь, ну, сразу спрошу, когда последний раз применялось биологическое оружие? В 2019 году, когда началась вся эта история с ковидом. Ковид. То есть все-таки это биологическое оружие. Я считаю. 美方近来再次恶意翻炒，实验室泄露，声称要就这一问题进行调查，动机不纯，用心险恶。美国才是拥有世界上规模最大、数量最多的生物实验室的国家。 شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. شما گفته میشه که یک بخش برای ایران به خصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردن یک بخش رو برای ایران درست کردن. Uma rede de desinformação iraniana nas redes sociais começou a difundir conteúdos acusando os Estados Unidos de terem fabricado a Covid e elogiando as atitudes da Rússia e da China pelo seu papel na luta contra o vírus. Pois é. E é aqui que vocês me dizem: pronto, isto é teorias da conspiração e falsa informação acerca dos Estados Unidos, não é? E eu vou responder a isso no fim desta observação para que não percamos o foco no pensamento sobre o que vos perguntei. Tio Bila, o tio Bila Portões. O Portões. O que é que o Portões tem a ver com isto tudo? And we also see a set of narratives that make people doubt the truth or the reality in which they live, right? And this is the Russian playbook, really. Tal como a guerra de informação iniciada pelo regime russo, a Rússia, a China e o Irão travam agora uma guerra híbrida em grande escala contra os regimes democráticos em conjunto ou separadamente. Conclusão. Porquê o tio Bilas? Vamos aqui. Tio Bilas. Não é o tio Bilas? Agora vamos aqui. Temos aqui uma notícia. Realmente fantástica, não é? Tio Bilas, o profeta. Não é? Tio Bilas, o profeta. Que neste site, no Jornal Giro, diz ele, ou melhor, o título diz: após prever vírus devastador, Bill Gates alerta para próximos 2 desastres. Cuidado que ele previu o vírus e aconteceu. Portanto, as previsões dele parece que acontecem. Agora, se calhar falta é saber porquê, não é? Tem aqui o resto da notícia, não é? E ele diz aqui que
O Sr. Portões entendeu a sua opinião sobre as principais ameaças ao mundo hoje. Ele diz que as principais ameaças possam ser os climatic changes, não é? O bioterrorismo, não é? Que é a capacidade de criar bichos como o CV-19, não é? E etc. Pronto, mas conclusão, ele previu o Covid, não é? Homem fantástico mesmo, homem fantástico que Deus nos deu à Terra para nos prevenir e nos guardar. Será mesmo assim? Será mesmo assim? Vamos ver. Há aqui uma coisa que vos queria mostrar, que é o que é. Estas são já ia dizer mal, não posso usar termos, estas são as firmas que criaram a tecnologia do líquido para a salvação humana, não é? Originado da doença veio a cura fantástica, não é? Agora, vamos ver uma coisa. Temos aqui, em primeiro, esta, não é? Da Petec. Temos a Inc, não é? Temos a Óleo Johnson, não sei se vocês conhecem a óleo. Temos esta gerou tanta polémica e se calhar é das mais conhecidas porque quando foi administrada no início estava a dar problemas a quem tomava realmente, não é? O fantástico elixir, e as pessoas tinham tromboses e derrames e etc. Depois temos esta, não é? Pronto, e o resto? Vocês depois veem a lista para não estar a demorar mais tempo. Agora, eu peço-vos só um pouco de paciência. Vamos lá entender, está bem? Ora bem, vamos ver aqui. Tudo pertence, estas empresas pertencem tudo ao Vila Portões e à tia Melinda Portões. São fundações deles. Vocês entendem? Ou seja, a primeira que nós vimos, olha lá aqui, olha. Agora vamos à segunda. Outra, não é? Vocês podem ver as páginas. Pá, vocês conseguem ver até inclusive como é que eu faço as pesquisas. Vocês podem estar à vontade. Outra, não é? Outra, mais. A tal que foi banida. Oh, vocês vão ter atenção. Esta cidade que está aqui esta cidade que está aqui neste momento, neste site, que está no topo do ecrã, é a cidade onde estão associadas quase todas as fundações curáticas, digamos assim, não é? De cura, não é? Agora, foi mais uma, espantoso. O homem não só previu, como até antes de prever, já tinha criado empresas capazes de combater em cima daquilo que ele previu, não é? Então, se assim é, porque é que ele não inventou a cura antes da doença? Há aqui qualquer coisa que está errado, não é? Vamos continuar. Não é? Mais. Esta aqui não é dele. Eu acrescentei sempre Vila e Tia Portões Fundações, não é? A todos, a ver se associava. A este não associou. Nós sabemos muito bem que esta aqui é dos países a seguir à Europa do Leste, não é? Lá do tio Pudim, não é? Mais. Esta eu penso que seja do Brasil, mas mesmo assim, apesar de não ser direto das fundações deles, acho que é
há alguma parceria, se não estou em erro, posso estar enganado. Não sei se também tem a ver com a tentativa da criação de uma vacina brasileira, não me recordo bem. Ora bem, aqui temos. Será que temos? Ora vejamos. Aqui não há propriamente nada que liga neste, não é? Deve ser o segundo por aí, ou o terceiro, em tantas que já vimos, não é? Temos aqui mais uma. Podemos ver que também é suportada pelas fundações deles. Esta aqui, mais uma parceria, não é? Esta, mais uma parceria. Esta, mais uma parceria. Mais uma fundação. E esta penso que não tenha nada a ver, porque não incluiu nada. Olha, podemos ver que até no Brasil eles estão associados, não é? Como ainda há um bocado disse, e parece que não me enganei, não é? Lá está, não é? Agora, eu só me pergunto, não é? Se realmente previu, e se realmente ele tem tantas firmas que trabalham para os ILX, porque é que ele não antecipou, não é? Porque é que ele não antecipou? Pois, digamos que se calhar a falsa informação pode ser a verdadeira informação, mas não comprovada, não é? Ou seja, não podemos afirmar que foi o tio Bimas e muito menos podemos afirmar que foi os Estados, não é? Os Estados Unidos. Mas podemos afirmar que o tio Bill previu, não é? Aquilo que mais ninguém tinha previsto na altura dele, que foi essa tal doença, não é? E a maioria das fundações criáticas, não é? Digamos assim, para não facilitar, lá do Elixir veio das fundações dele. E agora, digamos assim, cada um pensa o que quer, não é verdade? Mas imaginem quantos morreram e ainda morrem dessa doença. E as pessoas que não morreram e ficaram com lesões para o resto da vida. E imaginem o dinheiro que a doença gerou e a cura gerou. Vocês conseguem compreender o que eu quero dizer? Não é? Porque na doença há uma venda grande de material hospitalar e etc. para assistência, não é? Já estão a ganhar com a doença. A seguir, e material de investigação e etc. A seguir, ainda vêm ganhar com a cura. Para vocês verem. Agora, cada um pensa o que quer. Não é verdade? Bem, vamos continuar a ver o vídeo. Vou tentar não interromper muito mais. Até agora foi fundamental. Porque é muita informação omitida, muita informação oculta. E eu estou aqui para tentar esclarecer, para tentar realmente mostrar isso ao povo, para mostrar aquilo que não dá nas notícias, aquilo que não dá na TV e aquilo que se calhar é omitido, peço desculpa, e censurado por cada nação, não é? Ora bem, vamos lá continuar, gente. A CIA e os serviços secretos de uma dúzia de democracias ocidentais colocaram estes 3 regimes autoritários no topo da lista das ameaças mais preocupantes. Na União Europeia,
a Suécia uma democracia exemplar, pacífica, preocupada com os direitos humanos e neutra há 2 séculos, é um dos alvos preferidos destes 3 países. What we have seen is that those countries are cooperating together in a way that we haven't seen a couple of years ago, and we watch this very closely and of interest, of course, when it comes to our national security as well. No início de 2023, a Suécia encontra-se mais do que nunca na mira da Rússia, na sequência do pedido de adesão à força militar da NATO para proteger as suas fronteiras da ameaça. Россия, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. Но решение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут требовать. Representative from the government has said that to Sweden that if Sweden joins NATO, you will be a target for Russia in another way. A uma semana da votação decisiva da Turquia, o último membro da NATO a bloquear a adesão da Suécia, um acontecimento pode mudar o rumo das negociações. Um militante sueco de extrema-direita queima o Corão em frente à embaixada da Turquia em Estocolmo. Foi filmado por um jornalista ligado à rede pró-russa que alegadamente financiou a operação. Dans cette affaire suédoise, on est en présence de ce que les Russes appellent une mesure active. C'est-à-dire qu'il s'agit d'amplifier un phénomène, ici d'amplifier la perception d'actes contre les musulmans en organisant une mise en scène d'un Coran brûlé par un Suédois devant l'ambassade de Turquie, dans un contexte qui est celui de négociations très serrées entre la Turquie et la Suède à propos de l'intégration de la Suède dans l'OTAN. Pois é, vocês viram o que é que originou o ato deste sueco? Ou seja, o facto de ele queimar o Corão, ou Alcorão, estou agora em dúvida, originou logo que a Turquia declarasse que a Suécia não era bem-vindo à NATO. E agora estamos aqui a começar a ver outro desenrolar. Nós já vimos a importância do Irão em relação a princípios com o Ocidente e a América, não é? Porque aqui eles não consideram que a América e o Ocidente são boa gente para eles, não é? Digamos assim. E agora estamos a ver, já vimos também o da China, não é? E estamos agora a ver o que fez o sueco. Originou diretamente que a Turquia os quisesse banir, não é? Agora, até agora, nós já lançámos 4 ou 5 bombas. Ou eu já lancei 4 ou 5 bombas, eu e quem fez o documentário. Portanto, em primeiro lugar, a primeira bomba foi sobre os petroleiros russos. Não é? Os petroleiros russos que continuam a ser usados para continuar a espalhar, digamos assim, ou continuar a vender o petróleo ilegal da Rússia, não é? E para furar as sanções. Devem fazer outras coisas, claro, não só com isto, e como nós vimos, eles aprendem muita coisa com o Irão, que é perito em fugas às sanções, não é? Vimos os motivos de ódio da Rússia, Irão, China, ao Ocidente e à América. Isto talvez seja consequência do medo da União Europeia e OTAN na sua expansão, ou seja, o facto de se estarem a expandir os assuste devido ao que se passou. Como vocês viram, eles poderão ver o Ocidente e os Estados Unidos como ameaça. Será porque, se formos a ver, nem a China, nem a Rússia, nem o Irão têm algo em comum? Culturas diferentes, religiões diferentes, mas uma ideologia em comum. Ou seja, como é que é possível? Se eles nem sequer têm uma religião igual, têm culturas iguais, como é que eles se uniram? Não é? Independentemente, não é, de uma coisa
que é um motivo, se calhar, que é o quê? Todos eles têm algo contra o Ocidente e a América e ao mesmo tempo são países de ideologia em comum. E vocês perguntam, ideologia em comum? Eu digo sim. A ditadura, a censura, a opressão e etc. Não é? Há muitos destes países, inclusivamente, que são aliados ao Putin, que são países que têm partidos comunistas como seus governantes, não é? Vamos lá continuar então. Quero-vos fazer uma pergunta. Entendem agora a razão da guerra entre Israel e os grupos terroristas na faixa de Gaza? Ainda não? Então, vamos ver no vídeo. The phone call to him to get him there came from a reporter in one of those alternative media outlets. And he is working for the most openly pro-Russian media group. So you see a network here used to be described as Russian foreign intelligence. Dès le lendemain de ce pseudo-événement médiatique, la Turquie a annoncé momentanément ne plus soutenir l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Esqueci-me só de vos mencionar a última bomba que vos mandei, que foi a bomba do CV-19, não é? O tio Bila, o tio Portões, não é? Realmente ter profetizado, digamos assim, não é? Como se fosse mesmo alguém divino, não é? E a seguir todas as firmas que criaram o Elixir, não é? Associadas às fundações do Portões, não é? Do tio Portões. Pronto. E esta é mais uma bomba e foi a última bomba informática ou de informação, digamos assim, que vos mandem. Vamos continuar a ver. Peço desculpa por interromper. Estas ações desestabilizadoras são difundidas em todo o mundo pelos meios de comunicação social russos, chineses e iranianos que difundem imagens provocatórias nos países árabes. That we know is that, for sure, is that Russia is fueling disinformation about the Quran burning in the Arabic world and pushing those things in order to get strong reactions in the Arab world. Those cases, those actions has had a very global spread, very, very rapidly, in an aggressive way. And we know for a fact that Russia and Iran as well are having a interest in actually picturing Sweden as a country that stands against Islam. This is one of the complex issues that we are dealing with here. Of course, Russia is involved. Of course, Iran is involved. But by proxy, this is their strategy. So they are undermining and spreading disinformation to make sure that Sweden are under attack to delay our NATO application. La guerre de l'information, c'est une guerre à mort entre les régimes démocratiques et les régimes autoritaires. Une guerre dont les régimes autoritaires sont persuadés aujourd'hui de pouvoir sortir vainqueurs. Os Estados autoritários desenvolvem e partilham tecnologias de segurança cada vez mais sofisticadas para garantir que a sua propaganda chegue às populações. E o mestre neste domínio, que desta vez inspira outros regimes autoritários, é o regime chinês. Pois é, o controle, não é? O controle. E vocês dizem assim, ei, mas o controle, fogo, então, mas isso é que era legal para todo mundo. Isso acontece na Europa, países da Europa, Suíça, etc. Câmaras por todo lado, funciona espetacularmente. Pois é. Mas é que a diferença é que nós aqui, ou na Suíça e na Europa, usamos para monitorização de segurança dos cidadãos, não é? E eles lá usam as câmaras de vigilância para aquilo que eu falei, a censura, a opressão, a vigia constante dentro da censura e da opressão e por aí vai. E
como nós vamos ver, imaginem só que as câmaras estão tão desenvolvidas que até a inteligência artificial consegue saber que raças são, etnias, raças e etc. Para vocês verem. La Chine dispose de moyens industriels, technologiques, financiers que n'ont pas la Russie et l'Iran. La Chine, de ce point de vue-là, est pourvoyeuse de technologies, de savoir-faire, d'ingénieurs, d'infrastructures. Donc il y a une forme d'avance technologique chinoise dont ses alliés entendent tirer bénéfice. Pois é, e vocês dizem assim, mas hoje em dia até a América usa censura, não é? Bloqueio de informação publicada na internet, a censura e a opressão, não é? E tal que os Estados Unidos, a censura e a opressão é tal, não é? Que eles até separam famílias, como por exemplo o que está a passar with the Mexican people, não é? Mas a censura e a opressão destes países, não é? Rússia, Irão e China são considerados mesmo atos de ditadura, não é? Nós podemos ver, por exemplo, o que é que a Rússia faz com quem se tenta intrometer contra eles, não é? Temos o Navalny, não é? Temos o Prigozhin, não é? E muitos mais, e a China é a mesma coisa, o Irão é a mesma coisa, portanto, não é? Vamos a continuar a ver a gente. Em julho de 2017, uma delegação de funcionários da Agência Russa de Censura e Propaganda visitou os homólogos chineses. As fugas de informação mostram o interesse da Rússia no sistema de controle da internet da China e o início da cooperação entre os dois regimes. Очень интересно ехать в Китай, посмотреть принципы работы китайского голосового счета, поскольку больше 95% запрещенной информации она не затронута. Com a digitalização dos dados pessoais, a vigilância das redes sociais e as câmaras equipadas com inteligência artificial, o regime chinês desenvolve uma verdadeira caixa de ferramentas de censura e repressão que exporta para os seus parceiros no âmbito de acordos comerciais. So what does this digital repression toolkit really entail? But what we do know is that it's basically a set of surveillance tools that you can quickly identify individuals that could have wreaked havoc or caused problems. And this sort of toolkit, you could say, of digital authority system that the Chinese are able to provide becomes something that China starts to export not just to Russia, but to other countries. No início de 2023, o regime russo lançou o seu próprio sistema de vigilância e controle denominado Oculus, inspirado no sistema chinês. Pouco depois, o regime iraniano também pôde contar com o apoio tecnológico de uma empresa chinesa chamada Tiandi. Conclusão, vem tudo da China, não é? Tudo o que é censura, tudo o que é opressão, tudo o que é ditadura, não é? Podemos dizer que a tecnologia usada para isso está a ser exportada da China, não é? É assim, a China é preciso ver que é um país com uma censura e uma opressão extrema e, digamos, radical. A opressão é tamanha que, devido à subpopulação da China, a China, em vez de tentar encontrar soluções para contornar a situação, a China mata crianças à nascença. Eu só não posso assegurar agora, mas vocês podem pesquisar na internet. Eu, por acaso, podia ter feito a pesquisa para vos mostrar, mas esqueci-me, que é, quando nasce, o casal só pode ter um filho daqueles, seja menino ou menina. Se nascer o segundo, é morto, por causa da subpopulação de género referente ao género que é morto à nascença, não é? Na China. Só para vocês verem até que ponto vai mesmo a desumanidade, não é? Deste povo, não é? Que fala depois e que vem falar
vem falar de. Deixem-me só procurar a palavra que é um pouco complicada, que vem falar depois de ergonomia. Ergonomia. É isso? Ergonomia, não é? Bem, não me vou perder mais. Vamos lá continuar. So Tiandi is the most dangerous company in the world that no one's ever heard about. Tiandi uses artificial intelligence-enabled cameras that can detect a person's ethnicity and race. They produce Desculpa. Hegemonia. Assim é que é. Eu nunca decoro esta palavra. Peço desculpa. torture devices known as tiger chairs that are used to interrogate people, not just in China but around the world. And so we see that the Chinese have sold Tiandi products to Iran's Revolutionary Guard Corps, Iranian surveillance and intelligence services, Iranian police. And then they've been deployed throughout the country against these protest movements that have ravaged the regime for the last 2 years, including the women's movement. بگونه‌ای که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی میشه، بهش توجه و تذکر داده میشه و بعد از اون فرد با مدارک معرفی میشه به دستگاه قضایی تا به موضوعش رسیدگی بکنن. Plano da cooperação China-Irão prevê a instalação de 15 milhões de câmaras em 28 cidades iranianas. Os dados seriam transferidos para 2 centros de controle, um em Teherão e outro na China. And these types of technologies have become a business proposition for China. They become self-reinforcing, and that the Chinese can promote to its partners to strengthen those very autocracies and to help build out a world that is less safe for democracies. Uma nova coligação entre as democracias acaba por desestabilizar as mais altas instituições internacionais. Em Genebra, na Suíça, o Conselho dos Direitos do Homem da ONU tornou-se o seu alvo preferido. The United Nations were founded to protect the sovereignty of every state. But a regime that uses this power to violate the rights of its own people is violating the values of our United Nations. Tanto o Irão como a China conseguiram impor-se nesta instituição que costumava condená-los regularmente. Il y a une dizaine d'années, on disait ok, très bien, la Chine investit dans les organisations multilatérales, à l'ONU et ailleurs, mais elle n'arrivera pas. Elle n'y arrivera pas à fédérer les pays de toutes ces oppositions parce que c'est trop gros, parce que des gros sabots, parce que tout le monde est bien conscient des violations des droits de l'homme sur le territoire chinois, mais en fait, aujourd'hui, elle y arrive. Em setembro de 2022, quando 25 países do Conselho dos Direitos Humanos pediam uma comissão de inquérito sobre a perseguição da minoria muçulmana uigur, a delegação chinesa conseguiu inverter a situação. Os chineses conseguiram convencer 11 países a absterem-se e 19 a votarem contra a comissão de inquérito com base numa carta de apoio. O texto foi assinado por 50 embaixadores na ONU, incluindo as delegações russa e iraniana, bem como pelos parceiros Síria, Coreia do Norte e Venezuela. When we look at the membership, we know that currently about 2/3 of the members are either full-on dictatorships and others are other forms of non-democracies. On pourrait justement voir une certaine solidarité entre des régimes autoritaires, c'est-à-dire que là où la violation des droits de l'homme pose problème aux démocraties, en tant que tel, ce n'est pas un problème pour beaucoup de pays. It's basically about the lowest point it's ever been in the history of the Human Rights Council, which really dates back to 1946. Esta reviravolta revelará as estratégias do regime chinês para influenciar o Conselho dos Direitos Humanos com a organização desta exposição sobre o bem-estar dos uigures no próprio coração da ONU. Now I'm inviting China Society for the Human Rights Studies. Ou a criação de ONG falsas para monopolizar o tempo de intervenção. Et donc la Chine,
fait ce qu'on appelle des gongos, donc qui sont des fausses ONG, qui sont des ONG contrôlées par le pouvoir chinois en fait, qui sont des organismes en fait et qui elles prétendent faire du travail en faveur des droits de l'homme, mais vont insister sur des sujets qui sont sans conséquences pour la Chine, par exemple la sortie de la pauvreté. They poison the amazing opportunity that NGOs, that real NGOs can have, China, Iran, other regimes, and deploy gongos to poison that system. Thank you. La stratégie de la Chine au sein du Conseil des droits de l'homme est double. C'est à la fois une stratégie de coalition, fédérer autour d'elle un nombre maximum de pays d'être en mesure de soutenir cette position sur les questions sensibles, et en même temps redéfinir au maximum les termes qui lui posent problème. 中国方案是构建人类命运共同体，实现共赢共享。 La Chine a activement promu sa propre définition des droits de l'homme en indiquant que le premier droit serait le droit à la prospérité. Et donc les libertés individuelles ne seraient pas finalement des droits prioritaires. 世界应该对于人权有不同的定义，而不是说只有一个定义。世界的价值观不是只有一个，而是应该根据每个国家、每个民族不同的发展阶段、不同的历史背景，有它的特殊性，而不是说只有一个普遍性。Но каждый народ должен выбирать тот способ управления, который ему кажется наиболее эффективным. И я подтверждаю, что демократия один из худших способов управления. Мы будем вырабатывать новую концепцию прав человека, которая будет, конечно же, в наибольшей степени соответствовать истинным потребностям человека, гуманизму. Quelque part, ce que la Chine essaye d'introduire, c'est la fin de l'universalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de conception, selon elle, il n'y a pas de conception universaliste du droit. Le droit occidental ne peut pas s'appliquer tel quel à la population chinoise qui a une autre histoire, une autre trajectoire, une autre culture. Et donc il faut un droit qui soit conforme à cet héritage. No final de 2023, enquanto Irão presida ao Fórum Social do Conselho dos Direitos Humanos, a China conseguiu assumir a presidência de 4 das 15 agências das Nações Unidas. And so they devised a plan. They said we're going to have to work together, and we're going to have to pull in a much broader coalition of countries around the world. Além de criar o caos nos países democráticos e de neutralizar os valores universais dos direitos humanos, este novo eixo de países autoritários, liderado pela China, organiza um verdadeiro mundo paralelo, alternativo ao mundo ocidental. Para reestruturar o mundo a seu favor e dar início a estas mudanças históricas, China e a Rússia querem reunir uma coligação muito mais ampla para isolar o Ocidente. Lá está. Será a nova ordem ou será que a nova ordem... No final de agosto de 2023, na Cimeira dos BRICS, em Joanesburgo, colocarão em prática a primeira fase do seu plano. Será realmente que a nova ordem mundial vai surgir da junção destes governos, destes impérios? Ou será realmente um acontecimento posterior? Será que possa ser o embate do problema com a solução que dará origem? Ou será que é a solução que se irá impor como nova ordem mundial? Temos aqui 3 cenários, vou tentar explicar. Ou seja, será que realmente, acho que toda a gente entendeu, possa ser a China, o Irão, a Rússia e neste momento os países que estão aliados, uma nova organização, uma nova coligação, não é? Ou será que podemos dizer que essa nova coligação, a nova ordem mundial, poderá vir do embate do problema, que é estes países, não é? Com a solução, e que poderá vir a
realmente desencadear uma nova ordem mundial, a disputa deles? Ou será que pode ser o embate da solução, o Ocidente e a América, que ficarão como nova ordem mundial, não é? Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. 当今世界正在经历大调整。 É neste grupo BRICS que apostam tudo. Este clube de novas potências económicas criado no final dos anos 2000 pela China e pela Rússia para contrariar o domínio dos Estados Unidos sobre o mundo, com o Brasil, a Índia e a África do Sul. O BRICS, o famoso BRICS, não é? Moeda digital, gente, moeda digital. They started to test and probe alternate global architectures to see, could we be a convening force? Are there enough countries like us that do test the United States, to test the liberal world order, and that are willing to perhaps join forces with us? Mas esta cimeira será palco de um acontecimento importante. Após negociações entre a China e a Rússia por um lado e o Brasil, a Índia e a África do Sul por outro, os BRICS anunciam a inclusão de 5 novos países emergentes. A China e a Rússia garantiram a inclusão da República Islâmica do Irão, que esteve isolada durante muito tempo. مطمئناً فواید عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه بریکس تاریخ ساز خواهد شد و فصلی نو و گامی قوی‌تر در جهت عدالت، انصاف، اخلاق و صلح پایدار در صحنه بین‌المللی رقم خواهد زد. Vejam bem como é que países como estes falam de paz para o mundo se eles no próprio país agem da maneira como agem. Seria se calhar uma estranha paz, não é? É como a China, se nós formos ver que é um país cheio de censura, cheio de controle e etc, melhor dizendo, e eles darem o nome ao Exército de Libertação Popular, não é? É tudo um cinismo e tudo uma falsidade, não é? Para o regime iraniano é uma vitória histórica que valida a sua política de aproximação à China e à Rússia. ظرفیت و پتانسیل اقتصادی ایران رو بسیار بالا میبینن که حاضر میشن ایران رو به عنوان یک عضو جدید تو این سازمان بپذیرن. یعنی در کنار چین و روسیه و هند و آفریقای جنوبی و برزیل، این کشورها که خودشون کسانی هستن که خودشون رو پیشتاز اقتصاد آینده جهانی میبینن. Чем дальше вы будете безобразничать, тем ближе мы будем. И тем, я не побоюсь этого слова, мы будем опаснее для вас. And the idea of enlarging BRICS, something that the Chinese have pushed for aggressively, is simply designed to show the rest of the world that there is a demand signal for what BRICS is offering. It is a major diplomatic win or victory for the Chinese. Pois é, o BRICS já uniu estes países todos economicamente, não é? Agora, será que isso trará, alguns países nós já vimos que traz também à parte responsabilidades militares, não é? No seu contexto de aliança. Será que o Brasil também irá realmente dispor de essa oferta, por assim dizer, não é? À China? Para a China, esta nova coligação é sobretudo uma oportunidade para criar finalmente um mundo económico alternativo, independente do Ocidente. Com os novos membros, os BRICS representam agora quase metade da população mundial e 1/3 da sua riqueza. Pois é, vocês já viram bem. Sem contar com as novas candidaturas de adesão. The plan is that in the long term, countries like Iran, Russia, China are going to erode the US's ability to use sanctions as a policy tool internationally, because they're going to put in place alternative mechanisms to circumvent unilateral US sanctions and to circumvent the primacy of the dollar internationally, which will then make it more difficult for the US to use sanctions as a tool.
Pois é. A nível económico, aqueles países todos que vocês viram já estão associados. Ou seja, a tentativa deles montarem uma organização não só com a China, Irão, Rússia e países aliados neste momento da guerra com a Ucrânia, etc., não é? Que já vimos o que é que está por trás de tudo isto, como podemos ver, não é? O pretexto do Putin dizer que só ia de nazistificar a Ucrânia, como nós vimos, foi só motivo para ele fazer isso, não é? Neste momento a guerra não é a Ucrânia, neste momento a guerra é o Ocidente e o Oriente, não é? Peço desculpa, o Ocidente e a América contra o Leste, não é? Fica mais para cima e não o Oriente. Conclusão, face isto, o que é que podemos acrescentar? Podemos acrescentar que, como nós podemos ver, as coisas não estão assim tão fáceis e há países que, além de já estarem ligados economicamente, já estão ligados em parceria de aliança e armamento e etc, não é? E depois temos outros países em que posição é que eles ficarão se têm já uma aliança económica ou monetária, digamos assim, não é? Ligado a esta organização, o BRICS, não é verdade? Que faz parte deles, não é? Vamos continuar a ver. Pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, economias suficientemente poderosas parecem estar em condições de criar um espaço comercial, económico e financeiro ao abrigo do poder do dólar. Para a China, os riscos são elevados. Este espaço alternativo torná-la-ia imune às sanções ocidentais em caso de anexação da ilha de Taiwan. Pois é. A anexação da ilha de Taiwan por parte da China, não é? Coisa que as notícias já nos têm vindo a mostrar. Mas o que é que isto mostra? Isto mostra a mesma ideologia da Rússia, não é? Em anexar territórios alheios, territórios que não são deles. Não é verdade? De la Chine vis-à-vis de Taïwan. Il n'est pas à exclure que la Chine cherche à envahir Taïwan, peut-être en 2030, autour de ces années-là en tout cas, quand la Chine deviendra probablement la première puissance économique mondiale. Mais la Chine souhaiterait d'ici là avoir des mécanismes financiers alternatifs pour que ces sanctions en fait soient inefficaces. Criando um mundo paralelo ao abrigo das sanções e forjando coligações cada vez maiores. O objetivo é que a China, a Rússia e o Irão possam prosseguir com as suas ambições sem se preocuparem com as consequências. Mais do que nunca, o Irão é o maior opositor da América no Médio Oriente. Avança agora aos seus peões, beneficiando do caos provocado pelo ataque terrorista de 7 de outubro e das represálias sangrentas de Israel. Pois é, vocês entendem agora o porquê da guerra em Israel e Palestina por causa dos grupos terroristas? Vocês entendem? Não será tudo a mesma guerra? Ora, vamos avaliar. O Irão é aliado da Rússia. Irão e Rússia são contra a América. Logo, a América é aliada fortíssima de Israel. Não é? Logo, os grupos terroristas que estão associados à volta de Israel, não é? Protegidos pelo Irão e outros países como o Irão, não é? Tirão e etc. Não são muitos mais, mas mais alguns, fazem com que realmente haja um conflito ali em Israel por causa de outros interesses que, como podemos ver, se calhar fazem parte da mesma guerra. Vamos continuar a assistir. انباشت ظلم منجر میشه به خیزش مردم غزه و جریان مقاومت که امروز ضربه اساسی به رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر زده. Il n'y a absolument aucune surprise dans l'attitude iranienne.
Téhéran soutient le Hamas, continue à soutenir le Hezbollah, se félicite de ce qui s'est passé, se pose en champion de la cause palestinienne, tout en encourageant sans doute le Hezbollah ou les Houthis et le Hamas à en faire toujours plus. As milícias apoiadas pelo Irã, como o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iémen, ameaçam uma escalada que poderá desestabilizar ainda mais o Ocidente. در کنار اون گروه‌های مقاومت به بازیگران مهمتری در منطقه ما تبدیل شدن به همه طرفات تو تنظیم روابط خودشون تو معماری نظم منطقه‌ای آینده باید به جایگاه این گروه‌ها توجه داشته باشه. D'une certaine manière, les trois pays concernés bénéficient, une sorte d'effet d'aubaine, bénéficient de ces attentats. L'Iran, puisqu'il se met au centre du jeu proche-oriental, la Russie, parce qu'elle se pose comme défenseur des peuples opprimés, comme la Chine d'ailleurs, et que Pékin et Moscou voient avec une grande satisfaction les observateurs internationaux se détourner de l'Ukraine ou de Taïwan pour se focaliser sur le Proche-Orient. Donc chacun à leur manière, la Russie, la Chine et l'Iran bénéficient politiquement du 7 octobre. Portanto, como disse este comentador, a Rússia, um protetor dos oprimidos. Hã? Pois é, dos oprimidos. Mas que oprimidos são esses? Temos o caso mais recente da queda na Síria, não é? A queda do governo na Síria. Conclusão, era mais um governo ditatorial, não é? Em que há represálias religiosas, há represálias culturais extremas e que os grupos terroristas ajudam a que ainda se tornem mais radicais, não é? Portanto, quem é que a Rússia foi dar abrigo, não é? Depois da queda deste governo? Exatamente ao presidente que caiu na Síria, não é? Portanto, eles abrigam-se e acompanham-se exatamente dentro, e só aqueles que eles querem dentro deste sistema ditatorial. Mundo em que o Ocidente já não é o líder incontestado do regime iraniano, tal como os parceiros russos e chineses, parece mais livre do que nunca para atingir os seus objetivos. C'est-à-dire qu'on aurait, a priori, des petits systèmes régionaux qui interagiraient les uns avec les autres. Et puis à la tête de ces systèmes régionaux, eh bien, la puissance qui se pense être la plus légitime pour régner en quelque sorte dans la zone. Donc typiquement au Moyen-Orient, ce serait un système dirigé par l'Iran, en Eurasie, un système dirigé par la Russie, et puis en Asie du Sud, un système dirigé par la Chine. Neste mundo fragmentado, a Europa vê-se confrontada com a questão da sua independência estratégica. On a un bloc mené par les États-Unis, un bloc mené par la Chine, un bloc des économies en voie de développement, et donc toute la question est de savoir si l'Union européenne peut émerger en tant que quatrième bloc autonome, ou si l'Union européenne devra se ranger quelque part derrière les États-Unis. A União Europeia é cada vez mais cortejada pela China, que se comprometeu a retirá-la do bloco ocidental. 中国巴不得跟欧洲交更好的朋友，做更多的贸易，增进双方的了解。你不能够跟着美国走，因为跟着美国走是条死路。 So coalitions might be flexible. Tomorrow, this could also include many more states from Europe and others. Да, большинство стран мира относятся нейтрально или нейтрально позитивно к нам. Против нас борется слабеющее и уменьшающееся, но все еще значительное меньшинство стран, у которых нет будущего. Это Старый Запад. Он тоже будет колоться через какое-то время, и многие страны Запада, я думаю, примкнут к большой, и даже Европа примкнут к большой Евразии. Esta nova era, instável e de duração indeterminada, obriga cada potência a rever as suas posições. Desde 2023, as forças da NATO organizam os maiores exercícios militares desde o fim da Guerra Fria, mobilizando 90.000 soldados de 31 países aliados. I'm not saying it is going wrong tomorrow.
axeln. Många har sagt det före mig. Men låt mig göra det med ämbetets kraft. Mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige. Vem är du om kriget kommer? Numa altura em que o apoio dos Estados Unidos à NATO pode ser abalado e a Europa pode ver-se sozinha no apoio à Ucrânia contra a Rússia, a União Europeia está mais do que nunca confrontada com o seu destino como potência militar. Weil wenn Putin diesen Krieg gewinnen sollte, weil es keine weitere ukrainische Unterstützung von uns als Europäern, von den Amerikanern mehr gibt, dann wäre das auch ein fatales Zeichen an andere Diktaturen, an andere Autokratien in dieser Welt, dass man nur lange genug, brutal genug vorgehen muss, um seinen kleineren Nachbarn zu unterdrücken. Et pour l'Europe, c'est la grande question. Jusqu'où on peut s'organiser pour montrer que c'est pas simplement un grand marché, une monnaie, mais un continent qui sait se défendre et qui sait se faire respecter. Et puis la deuxième façon, c'est tout simplement de nous réinvestir dans nos démocraties, de nous réengager, de nous remettre à formuler des valeurs qui peuvent être universelles. Para os regimes que hoje desafiam o Ocidente, a questão é saber se serão capazes de ultrapassar as próprias fraquezas e controlar populações que manifestam o desejo de liberdade e acreditam na vitória da democracia. Ok, gente. Estamos no fim do trabalho. Há só mais uma coisa que eu vos queria dizer, que é o quê? Mesmo assim, se nós não acharmos, e quem visualizou o vídeo não achar que haja motivos suficientes e que a Terceira Guerra ainda não iniciou, posso-vos dizer outra coisa. Posso-vos dizer que a partir do momento em que há países aliados, logo há uma Terceira Guerra Mundial, não é? Nos contextos em que nós estamos, com os países aliados, tanto do lado do Ocidente como do lado do Leste, não é? E Oriente, não é? E Médio Oriente, podemos dizer que estamos em guerra. Porque uma guerra não precisa de ser só em modo ativo, com soldados no terreno. O caso do Irão, por exemplo, não é? Dar os drones à Rússia, o Irão está-se a pôr do lado da Rússia e está a participar na guerra, independentemente de ser com soldados ou não. O facto do Ocidente estar a dar o armamento à Ucrânia é a mesma coisa, mas pelo lado da Ucrânia, não é? Portanto, na minha ideia, a Terceira Guerra Mundial já começou há muito. Agora, vai-se realmente desenrolar os novos acontecimentos, não é? O Trump foi eleito. Há aqui muita coisa que não é dentro do contexto deste vídeo, mas vou salientar, que é o desenrolar de profecias. Se será realmente o Trump que vai continuar o desenrolar das profecias que estão na Bíblia e etc. Mas em relação ao caso em si, será que vai ser mesmo Trump que vai terminar com esta guerra? Visto que Trump disse que acabava com as guerras, mas a guerra não é só a Ucrânia e Israel. Também temos, peço desculpa, não é só a Ucrânia e a Rússia. Também temos Israel e os grupos terroristas apoiados por estes países. Como é que será? Não é verdade? Quero-vos só mostrar uma última coisa que eu acho que é fundamental. Pois bem, antes de irmos então à última parte, não é? Que é o bónus, a vossa última notícia bombástica que vos vou dar. Eu gostaria só de dizer que eu não sei se se notou muito, o vídeo foi feito por telemóvel, não é por celular, mas foi a primeira vez que eu fiz um vídeo, nunca tinha feito. Ao mesmo tempo
não tinha nada organizado, fui-me organizando aos poucos e ainda não sabia trabalhar bem com as aplicações necessárias para que tenha feito este vídeo. Ao mesmo tempo, penso que às vezes a comunicação verbal não tenha sido a melhor, não a nível de princípios morais e éticos, mas sim, às vezes, penso que me enganei algumas vezes. Tentarei de futuro fazer com que isso não aconteça. Quero-vos agradecer por todo este tempo que vocês dispuseram. Acho que não foi perdido em vão. Acho que foi muito bom tempo passado para também passarmos a ideia e termos a ideia, e para que possamos passar a ideia realmente de todo o contexto, não é, que está englobado à volta de tudo isto, do tema em si, não é, da guerra da Ucrânia, da Rússia e países aliados e guerra no Médio Oriente, etc. Pronto, não vos vou demorar muito mais, então vou-vos dar a cereja. Eu não gosto de dizer no topo do bolo, porque isso faz-me lembrar lá a pirâmide da nota do dólar. Eu vou-vos dar a cereja na parte de baixo do bolo, está bem? Porque a cereja tem que ser sempre nossa, não é no topo da pirâmide, senão estamos tramados, não é? Portanto, aqui as revistas da The Economy, não é? Vamos só ver aqui. Eu aqui acho que não tenho a 2025, vamos só ver aqui a de 2024. O que é que nós vemos? Não é? Vemos no início aquilo que eu vou tentar conseguir decifrar. Isto foi no ano 2004, que ainda vai acabar, não é? Daqui a dias. Vemos os mísseis, não é? O sinónimo da guerra. Vemos no centro uma ampulheta, não é? Que é uma ampulheta do tempo. Vemos as cores. Isto é realmente muito de realmente avaliar, que é o que? Vemos as cores vermelha e azul, tanto do lado do Zelensky como do lado do Putin, não é? Isto tem a ver com a influência da esquerda e direita, não é? Portanto, direita e esquerda, vermelho e azul, não é? Depois temos ali o Trump em cima, não é? Já é preciso ver que aqui eles estão a querer avaliar, se calhar, se será realmente o Trump que vai acabar com a guerra, senão, não é? Está ali a paz ao lado do Trump, não é? Depois também temos mais abaixo, engraçado, temos aqui realmente coisas que me parece mesmo, e coisas que têm a ver até mesmo com profecias. Eles até de profecias estão aqui a falar. Ou seja, nós estamos a ver também, do lado do Putin, estamos a ver aquilo que me parece ser um foguetão, não é? E estamos a ver satélites, não é? Mais uma vez a cor vermelha e azul, direita e esquerda, ligada à situação. E depois temos do lado do Zelensky aquilo que me parece ser um míssil, não é? Talvez poder militar, digamos assim. E tem uma máquina ao lado que eu não consigo decifrar. Se alguém me conseguir ajudar, por favor, depois nos comentários, agradeço. E depois temos outra vez vermelho e azul, não é? Direita e esquerda. E embaixo temos uma coisa que realmente é de ficar de boca aberta, porque apesar da Economist ser um meio de transmissão, um canal dos Illuminati, não é? Eles aqui estão a falar das fases da Lua e as luas. Ou seja, isso vem na Bíblia, as luas, inclusive as luas de sangue. Eu não vou aqui falar muito sobre isso, mas vocês podem pesquisar o que é que consiste e no que é que consiste. São praticamente avisos de acontecimentos que se estão a dar a nível global e na humanidade, não é? Depois temos em baixo, do lado, eu não sei se vos vai aparecer como lado direito ou como lado esquerdo. Pronto, vou dizer antes assim. Por baixo do Zelensky e das luas temos mais uma vez os fios vermelho
e azul, não é? Ligados aos cérebros, não é? Ligados aos cérebros. Aqui eu interpreto isto um pouco como introdução, não é? Da direita e da esquerda na cabeça das pessoas, e no centro temos o olho que tudo vê, não é? Que é quem controla este circo todo. E do outro lado tínhamos em queda as bolsas, não é? As bolsas e as várias moedas. No início temos 2 moedas e em baixo temos 2 moedas. E é preciso ver se realmente que de momento a Alemanha, por exemplo, não está no seu melhor, além de, vou só um pouco atrás, além da queda que trouxe a guerra, não é? Para toda a Europa e até mesmo para países fora da Europa, aqueles que importam coisas da Europa, etc. E aqueles que estavam dependentes, não é? Dos combustíveis fósseis da Rússia, etc. Acabámos por ter grande queda, mas mesmo assim, ou melhor, mas até mesmo países como a Alemanha e França estão-se a manifestar com quedas económicas e quedas no PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou Produção Interna Bruta, digamos assim, não é? Estão em queda e estão-se a manifestar também em queda agora no final do ano, não é? Depois ao lado, não consigo bem identificar, não é? O que está ao lado desse gráfico. Temos no centro as urnas, não é? A urna, não é? Os votos, lá está. Isto não acho que toda a gente está de acordo, não precisamos falar muito sobre isso. Depois temos então aquele coisa ao lado do gráfico, não é? O gráfico mostra a queda realmente económica. Depois em baixo temos, mais uma vez, direita e esquerda. Temos no centro, por baixo do globo, por baixo da urna de votos, no centro temos um globo, não é? E temos mais uma vez o ponto de interrogação no globo e depois temos direita ou esquerda, não é? Direita ou esquerda. Depois temos em baixo, do lado, temos do lado do vermelho temos o Xi Jinping, não é? Temos o aquecimento global, o termómetrozinho, temos aquilo que eu penso que seja incêndios, o carro elétrico, e temos 2 coisas em baixo da foto do desenho do Xi Jinping que eu não percebo o que é. Mais uma vez ao centro temos os globos, não é? Que tentam mostrar as zonas do mundo aonde ou de onde, bem até se formos a interpretar aonde ou de onde virá as tecnologias, não é? E aonde se calhar serão os maiores problemas de acontecimentos climáticos, se bem que tem-se espalhado um pouco por todo o mundo. Depois do outro lado temos a energia verde, não é? A energia eólica. E temos 2 matérias, uma por baixo da foto ou do desenho da pessoa azul. Esta pessoa, peço desculpa, eu não vou conseguir dizer nada porque eu não estou a conseguir identificar quem é a pessoa. Não sei se é o Biden, não consigo perceber quem é a pessoa. E temos também 2 figuras por baixo do desenho do Xi Jinping que também não consigo decifrar. Agora, vamos tentar ver o de 2025. Isto foi o que realmente ocorreu. Vocês podem ver sobre a revista Economy. Eu já publiquei muitas capas porque a Economy, como eu já disse, é uma revista que consegue quase sempre prever, não é? Ou faz sempre acontecimentos muito avaliativos e de se ficar a pensar, por assim se dizer, sobre como é que eles já fazem essas clarividências, digamos assim, não é? Portanto, temos então The World at 2025, não é? Temos no topo, temos Saturno, não é? Eu penso que isto tenha a ver com a Saturnália, não é? Com
Saturno está no topo para mostrar que isto tudo possa ser talvez usado como oferenda aos deuses de Saturno, ou coisa do género, todos os acontecimentos que se estão a dar, não é? Digamos assim, mas se alguém tiver outra interpretação sobre a última capa e sobre esta, agradeço que vocês ajudem. Temos por baixo a cidade, não é? Se calhar o que eles querem dizer com a cidade por baixo de Saturno será talvez a globalização dessa prática, não é? Da prática que eu falei. Ao lado temos a vermelho aquilo que me parece ser um atómico ou uma explosão. Em baixo eu não sei se é a moeda chinesa. Eu penso que seja a moeda chinesa, mas não tenho a certeza. Está representada em 3. Não é? Está representada em 3. Vocês vejam bem. Está representada em 3. 6, 6, não é? E depois ao lado temos o planeta, a zona que supostamente será afetada, a zona que será mais afetada. Depois temos do outro lado o tio Xi, não é? O Xi Jinping. Temos, esqueci-me de dizer, do outro lado, por cima do planeta, temos aquilo que parece ser tecnologia. Ao lado da explosão da bomba, com a setinha para baixo, a setinha mostra que pode ser queda económica realmente da Ásia e talvez do Médio Oriente, ou se calhar do Oriente, não digo Médio, não é? Em cima temos então aquilo que parece ser chip, não é? E temos o chip pode estar associado realmente ao desdobramento profético, não é? Mas neste caso penso que seja a tecnologia. Do outro lado temos o tio Xi Jinping, então como eu estava a dizer, não é? Que tem também o chip, e ele está aqui representado por cima de uma barra de códigos. Talvez eles queiram falar sobre algoritmo, os algoritmos, não é? Alguma coisa que esteja aqui ligada que eu não estou a conseguir captar bem. E temos então outra vez a tecnologia. Aqui sim, do lado da China, é usada para controle, como nós vimos no filme, não é? E para ditadura e para imposição de lei ditatorial, não é? E a distribuição pela Rússia e Irão, não é? Aqui sim acredito que possa realmente ter a ver algo com o chip ou coisa do género. Depois temos em baixo mais uma vez o olho, não é? Voltando para o outro lado, temos outra vez em baixo o olho com o símbolo nuclear. O símbolo nuclear aqui se calhar bem nos mostrar duas simbologias, bem nos mostrar se calhar quem é que está por trás disto tudo, não é? O sistema globalista, ou digamos, se calhar um pouco mais, mas não muito mais acima, os Illuminati. Depois temos esta senhora, eu não consigo identificá-la. Eu lembro-me da cara dela, mas não a consigo identificar. Eu não sei se é Ursula von der Leyen, não tenho a certeza quem é a mulher. Vocês, se me puderem depois ajudar. Pronto, temos aqui o carro elétrico, mais uma vez. Temos ali no centro, temos o dinheiro, não é? Temos ao lado do Trump, temos no cimo do Trump a subida económica. Ora bem, não precisamos terminar o ano. Se estivermos atentos às notícias, nós já vimos que ele disse que ia subir aos preços de comércio, não é? Ou seja, tudo o que é importado para poder entrar na América vai subir de preço. A entrada, não é? Na América, aquilo que for exportado supostamente também, mas não tenho a certeza. Temos ao lado do gráfico que sobe, não é? Da setinha que sobe, temos o olho, que por coincidência ou não é o olho esquerdo, o olho de ouros, o olho que está representado na nota de dólar americana no topo da pirâmide, o olho que tudo vê, não é? O olho esquerdo, não é? O olho de ouros, o deus egípcio. E ao lado temos uma ampulheta a contar o tempo, não é? A contar o tempo. Indo mais para baixo, por baixo então daquela senhora, outra vez do outro lado, temos uma urna partida,
esta urna partida para mim significa a falsificação, digamos assim, de resultados eleitorais em todo o mundo, aqueles que nós temos assistido e aqueles que o sistema global supostamente controlará sem que nós sabemos, não é? Depois temos, é engraçado que por baixo do Trump nós também temos uns números, não é? Possa ter a ver realmente com o que eu falei ao bocado. Ao lado da senhora temos uma rede, não é? Será que é imposição de lei ditatorial? Não sei, temos ali uma redinha a vermelho, não é? Por baixo do planeta. É engraçado que está por baixo do planeta. Se calhar até podemos interpretar aquilo que eu realmente estava a dizer. Será que é uma rede imposta, por assim se dizer, contra a liberdade dos cidadãos em contexto global, não é? Depois temos, voltando ao outro lado, temos outra vez o planeta com aquela picada, não é? Aquela coisa de bico afiado ao lado, não é? Com o líquidozinho vermelho. Ora bem, eles aqui, eu cá para mim, se vocês verificarem a parte do mundo que eles estão a mostrar, não é? Poderá realmente ter a ver com algo que vai acontecer, talvez naquela parte do mundo, não é? Mas há gente que pensa que as coisas vão estar mais calmas, que tem a ver com curas descobertas e etc. E cá para mim representam ainda mais doenças. Nós temos visto, por exemplo, a propagação de doenças que estão a passar de país para país, de continente para continente, como por exemplo o dengue para aqui para Portugal, não é? E etc. E como por exemplo aqui em Portugal temos tido a mais recente, que é a febre da língua azul, que dá aos animais cabrinos e etc, não é? Que é ovelhas, cabras, carneiros, pronto, tudo isso que é desse género, dá essa febre, é a febre da língua azul. O animal, quando está doente, não dá propriamente para consumo. Não se ouve falar de nada para já ligado ao consumo dessa carne, mas acho que já está a afetar mediamente aqui em Portugal o gado cabrino, digamos assim, com esse problema, não é? Eu penso que tem a ver também com doenças, que esta figura ao lado do planeta também tem a ver com novas doenças, não é? Que venham a aparecer. Deus queira que não, mas é preciso ver que o tio Bila Portões fez previsões biológicas, não é? Para o futuro, não é? O terrorismo ligado a este tema e etc, não é? O uso por parte dos terroristas. Em baixo temos aquilo que eu penso ser um átomo, se não estou em erro. Portanto, em cima, isto é realmente de se pensar um pouco. Em cima nós temos o nuclear, aquilo que me parece ser a radioatividade, o nuclear. Em baixo temos o átomo, não é? E depois temos ao centro aquilo que me parece ser um foguetão. Depois temos mais uma vez o dinheiro, por baixo do Trump. Acima do dinheiro temos aquilo que me parece ser uma explosão. Ai não, é um nariz. É um nariz. Ou seja, eles estão a querer dizer que aqui o Trump não é, anda propriamente ao cheiro do dinheiro, supostamente como investimento ou como divulgação, digamos assim, das atividades aeroespaciais, e ao mesmo tempo o contexto aqui em baixo do cifrão temos a boca, não é? A minha mentira, eu já vos tentei mostrar, por exemplo, eu não vou negar que nós nunca tenhamos tido contacto com extraterrestres nem nada do género. Agora,
que nós nunca, peço desculpa, eu não vou negar que nós não tenhamos realmente alguém que viva connosco no universo. Aquilo que eu nego é que nós alguma vez tenhamos tido contacto com os extraterrestres. Eu já vos mostrei isso nas minhas publicações e eu até vou fazer um apanhado de muita coisa que publiquei para voltar a publicar. Aqui a boca a vermelho poderá ser mesmo muito bem a mentira, não é? Acerca dos extraterrestres, etc. e por aí fora, não é? Temos do outro lado, por cima do Zelensky, temos mais uma vez o chip, não é? Como vimos em 2024 estava associado e etc. Pode ter a ver realmente com a tecnologia. E depois temos outra coisa, que é o quê? O chip que nós vemos está por cima da cabeça dele, e depois, assim, está por cima da cabeça, e depois vemos uma fábrica, aquilo que parece ser uma fábrica, e chips, ou seja, será que ele tem na cabeça, chips ou tecnologia, será que ele tem na cabeça dele realmente criar indústrias ucranianas com capacidade de desenvolvimento tecnológico, não é? Falta saber. Temos depois mais uma vez em baixo aqui a seta que sobe. Isto poderá ter a ver realmente com a Ucrânia, não é? Do outro lado, mais uma vez, temos o Putin. Temos o Putin que está ao lado do átomo, não é? O átomo ligeiramente acima da cabeça dele. Depois em baixo temos, as imagens não são muito bem visíveis, temos mais uma vez aqui aquilo que me parece ser algoritmos, não é? Não consigo decifrar o que é que eles querem dizer aqui. E têm aquele punho de mão fechada, que esse punho de mão fechada é o punho de Lenin ou Lennon. Epá, agora falhou-me. Punho de Lennon, se não estou em erro, que é o punho usado nos partidos políticos os partidos políticos comunistas, peço desculpa. E depois tem ao lado dos partidos políticos comunistas, não é deste símbolo, punho de Lenin ou do Lemo, não lá como é que é, tem em cima aquilo que me parece ser mais uma vez, ou é uma explosão, parece-me ser uma explosão, não dá para ver se é guerra, senão poderá realmente ser guerra, não é? Porque temos ao lado aquele vermelho que parece ser talvez sangue, não é? Uma amostra de sangue ou coisa do género. E depois temos outra vez por fim, do outro lado, temos por baixo daquela tal seta que mostra talvez a economia ucraniana a subir, temos mais uma vez então os números que para mim são algoritmos, e depois temos a figura desta senhora, não é? No fim, que cá para mim isto significa que seja o povo por baixo disto tudo, na representação de uma mulher, mas pronto. Bem, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado. Já me prolonguei mais do que eu quero para me prolongar até. Eu irei tentar publicar no futuro novamente. Eu não vou dizer datas porque eu não tenho tido muito tempo propriamente, se bem que acho que é tempo que não é tempo desperdiçado, é tempo bem gasto, porque eu aprendo, levo aos outros aquilo que eles não veem na televisão, levo aos outros o conhecimento daquilo que está à nossa volta, não é? A cidade, digamos mais se calhar o país, não é? A nível internacional e a nível global. Espero que realmente consigamos todos juntos chegar mais longe e que consigamos estudar um pouco mais e que vocês tenham todos gostado do vídeo. Quero-vos pedir, mais uma vez, se vocês realmente acharem que assim o devem fazer, vocês deixem o like, vocês partilhem o vídeo, mesmo até para a família e tudo mais, para toda a gente saber o que é que se passa no mundo. Acho que o contexto é sério demais e toda a gente deve saber, à exceção daqueles que são mais indefesos,
não é? As crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais, não é? É que podemos, se calhar, retirá-las um pouco destes pensamentos. Quanto ao resto, pá, vocês publiquem, vocês, como eu vos estava a dizer, comentem, partilhem ideias também. Eu também vou tentar ativo nos comentários. Não sei se me será possível, mas assim eu tentarei fazer. Não me vou prolongar mais. O resto de um bom dia, boas festas para todos, um bom ano para todos, continuação de bom fim de ano e que vocês consigam realizar no próximo ano tudo aquilo que vocês desejam para o vosso próximo ano, ok? Bah, um resto de um bom dia, abraços para todo mundo, para toda a gente que assistiu ao vídeo, que não assistiu, que virá a assistir e toda a gente que faz parte realmente de todo o Facebook e etc, ok? E mesmo para quem não é de Facebook, grande abraço e boas festas. Não se esqueçam, o objetivo é chegarmos mais longe, o objetivo é sermos um só, o objetivo é crescermos e mostrarmos aos outros aquilo que nós aprendemos crescendo e ao mesmo tempo, opá, não se esqueçam, a resistência somos nós, ok? Forte abraço, tchau.